Questão de número 7 da prova da ETEC, na área de língua portuguesa, a prova versão de 2025, uma provinha quente, fervendo, quase em chamas. Nesta questão, ela traz para nós a leitura de um HQ, né? Então, nós temos aqui chamados quadrinhos, tirinhas, e nós temos justamente como protagonistas plantas, né? Então, olha que interessante, a gente já observou que a prova da ETEC, ela tem uma tendência de ser uma prova temática, ou seja, ela segue o mesmo tema, o mesmo assunto, do começo ao fim, e gira em torno do mundo vegetal. Muito bem, nessa tirinha, no primeiro quadrinho, começa, então, a conversa entre duas plantas, e uma delas diz o seguinte: aí eu disse para Rosa, amiga, para de sofrer por esse boy lixo, porque tu me conhece, né? Eu falo na lata, então não dou recado. E continua. A coitada lá debaixo da sacada, toda borocochô, mas me deu uma ojeriza, uma raiva, uma bronca, um nojo, um asco do cravo, menina. E aí, ela passa a conversar com uma outra. E ela diz assim, gente, como é tagarela essa planta carnívora? Essa que estava aqui falando toda, né? Então, a planta diz assim, nossa, como é tagarela essa planta carnívora? Ela é desse jeito para não morrer de fome. A outra responde. Só que aí a primeira planta não entende. Ela fala, como assim? Aí a planta subsequente diz, uai, você não sabia? Em boca fechada, não entra mosca. Como ela é uma planta carnívora, ela tem que deixar a boca aberta para quê? Para que, se houver alguma mosca, ela possa se alimentar. E passa a ser aí uma questão de quê? De sobrevivência. Então, é uma questão assim, muito interessante, muito inteligente, que usa um pouco da ironia, que fala sobre essas questões dos provérbios. Então, elas são bem interessantes aí, ok? Aí diz o seguinte: a construção do humor no texto se deve, entre outros fatores, por que razão? E aí é bem interessante para a gente conversar sobre esse aspecto. Por quê? Porque muitas vezes o estudante, você que está aí, está nervoso na prova, né? Afinal de contas, ninguém gosta de ser colocado à prova, não é mesmo? E aí você está ali naquela situação, fazendo a prova do vestibulinho, e já está muito tenso, e me vem aí uma questão de língua portuguesa e pergunta qual é o humor. A vontade que o aluno muitas vezes tem de dizer é a seguinte: não tenho humor nenhum, achei péssimo, por favor, melhore. Principalmente porque ele está mal-humorado, devido a toda a situação, que dá para entender perfeitamente. No entanto, é sabido que sempre o humor de uma tirinha, ele vai se dar, mas é aquele humor mais delicado, mais tênue, aquele humor que a gente chama de humor nerd, né? Então, reparem bem que sempre o humor que constará nas questões de língua portuguesa são questões de humor, que é um humor assim bem tênue, aquele sorrisinho de canto de boca, aquele humor que é considerado, sim, um humor nerd. Então, a construção do humor no texto se deve, entre outros fatores, por que razão, hein? Que tal? Pela valorização do masculino ao representá-lo como uma flor, o cravo? Não, né, gente? Em momento algum está valorizando. Inclusive, o chama de boy lixo. Se nós observarmos direitinho no quadrinho, a planta carnívora, ela diz o seguinte: olha, não sofre não por esse boy lixo. Então, ele não é super valorizado ou valorizado. Pelo contrário. Então, não pode ser. Já na letra B, diz o seguinte: o humor se dá pela linguagem cerimoniosa. O que é uma linguagem cerimoniosa? Uma linguagem culta, empolada, que muitas vezes dá a ideia da arrogância, da petulância, né? E, na verdade, nós não temos isso. Nós temos uma linguagem que é uma linguagem muito próxima à linguagem popular, pelo uso dos provérbios, entre outros aspectos, não é mesmo? Então, não há aí uma linguagem cerimoniosa. Ele fala, né, amiga? Né? Então, ela tem aí essa linguagem, que é uma linguagem muito próxima à linguagem falada, a linguagem do dia a dia, a linguagem coloquial. Na letra C, está escrito o seguinte: ao uso da linguagem verbal, né? Então, a linguagem verbal através de palavras, para amenizar
Então, para diminuir aspectos de violência doméstica. Então, em nenhum momento ameniza-se nada. Muito pelo contrário, deprecia-se o masculino. Então, a C também não pode ser. Letra D. O humor se dá pela atribuição de comportamentos animalizados, como o canibalismo, a seres humanos. Não são seres humanos, são plantinhas, né, gente? São plantas que estão falando ali. Então, só sobra a resposta E, que diz o seguinte: o humor se dá pela prática da fofoca como um traço essencial, necessário e imprescindível para a sobrevivência da planta carnívora. Porque a partir do momento que ela faz fofoca, ela está com a boca aberta e em boca fechada não entra mosca, e ela quer que entre mosca, uma vez que ela sobrevive. Essa é a base da sua alimentação. Então, letra E de especial.